Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a Cida, nossa coordenadora de pastoral, pelo momento de reflexão. Agradeço às irmãs, às famílias e colaboradores presentes à primeira live de 2022 sobre o atual momento da pandemia de Covid-19. Nosso encontro está previsto para 1h30 de duração, incluindo a apresentação do Dr. Francisco e as respostas às perguntas que foram previamente encaminhadas pelas famílias. Manteremos o chat aberto para que as famílias possam fazer questões e, se o tempo permitir, responderemos também às dúvidas postadas no chat. Dr. Francisco de Oliveira, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez residência médica no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e mestrado em doenças infecciosas e parasitárias na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É supervisor do ambulatório do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, gerente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e gerente de qualidade assistencial do Sabará Hospital Infantil, hospital que nos assessora desde o início da pandemia. Dr. Francisco, seja muito bem-vindo, que tenhamos uma excelente reunião. Obrigado, Fátima. Boa noite a todos, boa noite aos funcionários, aos colaboradores do Colégio Pio XII e aos pais e alunos que estão nos assistindo. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Acho que todo mundo já está conseguindo ver, né? Então, a ideia, a intenção, como de outras vezes, né, os que já assistiram às outras apresentações, né, a gente vai manter o mesmo padrão, a mesma estrutura. Vamos fazer uma apresentação descrevendo aí o momento epidemiológico pelo qual a gente está passando e com uma ênfase especial nas características da COVID em crianças e adolescentes. Vamos falar sobre a variante Ômicron, né, que é a variante que está predominando, não só aqui em São Paulo, aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos falar sobre a vacina, que é o nosso principal mecanismo aí de proteção. E na sequência, a gente responde aí as perguntas que foram enviadas previamente. Então, em relação à situação epidemiológica da COVID no Brasil, a gente vê aí um gráfico... Francisco, o slide não está mudando para a gente, tá? Está na tela fixa. Opa, o que será que está acontecendo? Não passou para ninguém ainda? Eu acho que você vai ter que fechar o compartilhamento e abrir novamente. Tá, beleza. Deixa eu... Não estou conseguindo fechar aqui o meu compartilhamento. Você consegue fechar por aí? Deixa só um minuto, deixa eu dar uma olhada. Pronto. Tá. Eu acho que... Pode falar. O Zoom está com alguma falha, que a gente não tá dando certo a apresentação de slides. Então, só vou pedir para o senhor minimizar um pouquinho ali o lado e deixar um pouquinho maior, já dá para a gente continuar. Dessa forma, né? Isso. Beleza. Então, eu estava aqui nesse... Assim vocês conseguem enxergar? Sim, obrigado. Beleza, ok. Então, vou tentar aqui aumentar o máximo possível. Não.
Pronto. Então, aqui a gente está enxergando a situação epidemiológica do Brasil desde o início da pandemia, aqui em 2020, né, como vocês conseguem ver. A linha azul é a média móvel de 7 dias, então a gente vê aqui as nossas ondas anteriores, a variante inicial, vamos dizer assim, a variante original, uma segunda onda que se espalhou por um período mais prolongado, né? Aqui no Brasil a gente teve essa característica, diferente de em alguns outros países que teve uma distribuição mais em pico. A gente sempre teve distribuições um pouco mais longas, com platôs, né? Um período de relativa tranquilidade, né? Que durou aí entre setembro e final de novembro, e a partir do início de novembro, a partir do início de dezembro, perdão, principalmente agora, mais depois do Natal, um aumento significativo, né, do número de casos, aqui ultrapassando todo o nosso histórico. E aqui a gente já começa a enxergar, a gente já consegue começar a ver o que pode ser o início de uma fase de descida. Então, se o nosso gráfico, né, se a epidemia, né, se essa onda da Ômicron se comportar aqui no Brasil da mesma forma como se comportou em outros países, né, a gente vai ter aqui um pico e uma queda relativamente rápida, na dependência aí de alguns fatores, como a continuidade da vacinação, comportamento da população, principalmente levando em consideração aí a proximidade do Carnaval, que a gente sabe que é sempre um momento em que existe um alto risco de transmissão, mesmo com cancelamento de uma série de atividades aí, públicas. Então, chamando atenção aí como a principal característica dessa onda que a gente está vivenciando atualmente, que em alguns países é a quarta onda, para a gente, estamos considerando aqui como a terceira onda, é a magnitude dessa onda, né? Uma quantidade sem precedente de casos, né, com um número diário de casos muito mais alto do que a gente teve durante todo o nosso passado recente aí de casos de Covid. E, felizmente, em contraposição a esse aumento espetacular aí de número de casos, a gente, apesar de ter tido um aumento do número de óbitos, esse aumento do número de óbitos, felizmente, não acompanhou, né, na mesma proporção, o aumento do número de casos. Então, é muito importante, eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante a gente tentar diferenciar a questão da gravidade da Ômicron e entender que a Ômicron é uma variante que provoca uma doença mais leve, né, uma doença menos grave quando comparada com as variantes anteriores, mas que de maneira nenhuma a gente pode falar que é uma variante que causa doença leve, né, leve, absolutamente leve. Ela pode causar doença grave, sim, principalmente em pessoas sem nenhuma dose de vacina ou que tenham comorbidades, né, mesmo quando vacinadas, mas que proporcionalmente provocou um número menor de casos e um número menor de internações e um número menor de óbitos, mas que a gente já está se aproximando aqui, infelizmente, né, de uma média móvel em torno de 1.000 óbitos, né? Então, a gente já teve alguns picos aí de 1.000 óbitos e estamos com a média móvel em torno de 800, mas ainda com uma tendência de crescimento quando a gente observa o Brasil como um todo. Bem inferior, felizmente, ao que a gente teve em meados do ano passado, né, em julho, agosto, onde a gente chegou a ter quase 4.000 óbitos por dia, com médias móveis durante um período prolongado acima de 3.000 óbitos por dia. Esse é o panorama do Brasil, que quando a gente vê o panorama no estado de São Paulo, a gente vê um comportamento bastante semelhante, com uma elevação um pouco menos aguda, um pouco mais espalhada, né? Então, ele não tem aquela elevação tão vertical como aconteceu quando a gente olha o gráfico brasileiro e quando a gente olha o gráfico de outros países, né? Dos Estados Unidos, do Reino Unido, da própria África do Sul, onde essa variante foi descrita no início, mas um aumento também bastante elevado, com alguns picos. E aqui, ao invés de mostrar o número de óbitos, a gente tem o número de internações. Então, mostrando também
uma elevação importante no número de internações, porém menos significativa, menos impactante, né, mostrando o caráter de doença menos grave, mas nem por isso é uma doença que a gente pode classificar como leve, como uma gripezinha ou um resfriadozinho, né? Até porque a gente voltou a ter mais de 70% de taxa de ocupação em UTIs aqui no estado de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de vagas de UTI aqui no Brasil, e em alguns estados, né, chegamos a ter 100% de ocupação de vagas de UTI, e a epidemia caminha em velocidades diferentes entre os estados e mesmo entre diferentes regiões aqui do estado de São Paulo. O que a gente tem observado aí nos últimos dias é uma interiorização, né, uma referência de colegas, de médicos, mesmo vendo estatística de cidades do interior, né, mostrando ou fazendo menção a um aumento de casos em algumas cidades neste momento, em que aqui na Grande São Paulo a gente já começa a ver redução. Quem acompanhou a live do governador, do governo do estado hoje, por volta do meio-dia, 13h, né, foi mostrado que agora, na primeira semana de fevereiro, né, nós tivemos uma redução do número total de novas internações, né, quando comparado com as semanas anteriores. Então, foi a primeira semana em que a gente teve redução, mas ainda com um número elevado de internações. Então, significa que a pandemia ainda está em uma situação ainda bastante elevada, o grau de circulação ainda é bastante alto. E aqui eu trouxe dados para todos verem, dados lá do Hospital Infantil Sabará, né? Então, da mesma forma, é um gráfico que mostra a pandemia. A gente não, para ficar mais fácil aqui, a gente tirou o ano de 2020, a gente só tem dados de 2021. Então, comparando a partir de janeiro de 2021 agora, então a mesma coisa, que as barras em azul são o número diário de casos, e em vermelho é a média móvel de 7 dias, e aqui a gente percebe, né, da mesma forma como aconteceu aqui no estado de São Paulo e no Brasil, a partir do final de dezembro, última semana de dezembro, início de janeiro, uma elevação, né, sem nenhum precedente, quando a gente compara com toda a nossa média, com todo o nosso histórico, né, até aqui, por volta de 16 de janeiro, quando a gente atingiu o nosso pico. E o que aconteceu aqui, essa queda? O número de casos parou, o número de casos diminuiu? Não, na verdade, aqui, por um problema relacionado à capacidade de realização de exames laboratoriais, nós suspendemos a realização de coleta dos exames para COVID no pronto-socorro, passando a ser feito o teste apenas nos pacientes mais graves, aqueles pacientes internados. Então, isso gerou uma queda artificial. Então, durante esse período aqui de 15 dias, entre 16 e 30 de janeiro, nós não coletamos testes dos pacientes que procuraram o pronto-socorro, e aqui, a partir do dia 31 de janeiro, nós voltamos a fazer essa coleta, e aqui estamos voltando a ter essa elevação, ainda, felizmente, com níveis bem mais baixos do que a gente teve nas semanas precedentes. Então, mostrando que, possivelmente, o comportamento do gráfico seria esse aqui, né? Não uma queda tão brusca, mas já um início de redução. É isso que a gente consegue ver aqui, quando nós olhamos, quando nós colocamos uma lupa e enxergamos apenas o número de casos confirmados que precisaram ser internados, tá? Então, aqui no gráfico anterior, a gente tem todos os pacientes, todas as crianças, né? Lembrando que o Sabará é um hospital exclusivamente pediátrico, né? No gráfico que eu mostrei anteriormente, a gente teve todos os casos que passaram pelo pronto-socorro e que tiveram suspeita de COVID, que tiveram o exame coletado, e aqui a gente tem só os pacientes com diagnóstico confirmado de COVID que foram internados. Então, a gente vê aqui que aqui é o número absoluto, e aqui em vermelho a gente tem a média móvel de 7 dias. Então, a gente vê que nos períodos de maior número de internações, a gente não chegava a 10 pacientes internados simultaneamente, quer dizer, 10 pacientes no mesmo dia, a gente sempre tinha um número inferior a esse. E, a partir de janeiro, a gente foi tendo uma elevação paulatina e crescente, progressiva,
até que há cerca de 2 semanas atrás, nós atingimos aqui o nosso recorde, onde a gente teve 24 pacientes internados simultaneamente num único dia. Não são novas internações, né? São pacientes internados no dia. Em um dos dias, a gente teve metade, 50% desses pacientes internados em terapia intensiva. Então, o que é que eu quero mostrar com isso daqui? É que a doença ela está longe, e os dados aqui estão mostrando isso daqui muito claramente, de ser uma doença leve, de ser uma gripe, né? Até porque essa comparação é absolutamente indevida, porque gripe também pode se comportar de forma bastante grave e pode levar ao óbito, inclusive crianças. Mas é uma comparação infeliz que tem sido feita com muita frequência, comparando a variante Ômicron a uma gripezinha, né? Então, é importante a gente relembrar, a gente ressaltar que nós não podemos menosprezar, nós não podemos subvalorizar aí a potencial gravidade, mesmo em crianças. É óbvio que isso daqui não significa, e é importante, eu quero deixar isso muito claro, que essa variante Ômicron está se comportando de uma forma mais agressiva em crianças, tá? O que a gente quer mostrar aqui é que, como aumentou de uma forma muito grande o número de casos, o número de internações acompanhou, o percentual de internação se manteve, tá? O percentual de crianças internadas se manteve, mas mostrando o impacto, né, que a gente teve nas últimas semanas, a partir do início de janeiro, então, nas últimas 6 semanas, de internações causadas, né, ou motivadas pela Covid-19 nas nossas crianças, mostrando aí o potencial desse vírus. Em relação à distribuição, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma distribuição que não teve uma variação muito significativa. A gente mantém aí em torno de 10% dos casos totais de Covid diagnosticados na população abaixo de 19 anos, e assim como teve pouco impacto, né, felizmente, na mortalidade, os casos de Covid representam 0,1% do total de óbitos nas crianças até 9 anos e 0,1% na população entre 10 e 19 anos, o que no Brasil significa em torno de 2.600 casos de óbitos na população abaixo de 19 anos de idade. Então, esses dados se mantêm de maneira mais ou menos constante desde o início da pandemia. Aqui é um gráfico, que eu trouxe um gráfico publicado e atualizado semanalmente pela Academia Americana de Pediatria, onde mostra, aqui num azul mais escuro, o número total de casos diagnosticados de Covid em crianças e aqui nesse azul mais claro, o número total de casos em adultos. Então, mostrando que quando a gente compara aqui com o início da pandemia, eles também tiveram esse mesmo aumento brutal, significativo de número de casos. Aqui fica mais fácil a gente visualizar as ondas. Aqui uma primeira onda no início da pandemia, uma segunda onda, aqui uma terceira onda que se prorrogou até o verão, né? E quando estava baixando, agora já no início do inverno no hemisfério norte, com a chegada da variante Ômicron, tomando o lugar da variante Delta, que foi a responsável por essa onda aqui, né? Voltamos a ter esse aumento e aqui já uma diminuição. E, diferente do que a gente viu aqui no estado de São Paulo, né, lá nos Estados Unidos, atualmente, a proporção de casos de crianças com a variante, com o diagnóstico de Covid, chegou a 25% dos casos, o que é 10 vezes, né, mais do que eles tinham no início dos casos, onde as crianças representavam em torno de 2,5% do total de casos de Covid. Aqui a mortalidade por Covid por faixa etária, né? Então, mostrando, principalmente em crianças, uma mortalidade bastante inferior à mortalidade nas outras faixas etárias. Apesar do número total de casos nos Estados Unidos e do número total de óbitos
ser cerca de 20% maior do que aqui no Brasil, né? Nós temos em torno de 625 mil óbitos, eles já têm quase 900 mil óbitos, né? Devem estar chegando isso daí agora nesses dias. Eles tiveram em torno de 1.000 óbitos apenas em crianças. Apesar desse número aparentemente baixo quando comparado com o número de adultos, esse número de óbitos em crianças coloca a Covid-19 entre as 10 primeiras causas de óbito em crianças nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, apesar do número ter sido frequentemente subestimado, né, a Covid é uma causa que também fica entre as 10 principais causas de óbitos em crianças, inclusive naquelas doenças que são preveníveis por vacinação. Então, mostrando um impacto que, apesar de ser muito menor quando a gente compara com o impacto em adultos, não dá para a gente dizer que é desprezível. E aqui uma dúvida, a gente tenta responder uma dúvida frequente, quer dizer, qual que é o impacto da vacina em relação ao número de casos, né? Então, muito tem se falado a respeito da vacina, né, e muita desinformação também em relação a vacina não funciona, as pessoas adoecem mesmo vacinadas ou adoecem por causa da vacina, ou a Omicron veio fazer com que a vacina se tornasse absolutamente inútil. Então, a gente mostra aqui que não é verdade. Apesar do impacto da Omicron em relação à vacina, a Omicron ela se mostrou com a capacidade de fugir, né, de se evadir da resposta imunológica, seja a resposta imunológica promovida por infecção prévia, né, por outras variantes, ou a resposta imunológica induzida pela vacina, né? Então, ela tem uma resposta pior do que para as outras, a vacina tem uma resposta pior do que para as outras variantes, por conta dessa capacidade que a Omicron tem de se evadir, né? E essa capacidade é decorrente das múltiplas mutações aí na proteína spike, né, que é o principal alvo da maioria das vacinas. Então, mesmo assim, a gente consegue enxergar, e aqui esse gráfico mostra o seguinte, vamos prestar atenção aqui nessa linha amarela, que é a linha da população entre 12 e 17 anos, completamente vacinada, né? Lembrando, nos Estados Unidos a vacinação começou a partir de maio, né? Então, aqui já desde o início, aqui na linha contínua, a população completamente vacinada, e na linha pontilhada, a população não vacinada. Então, mostrando aqui uma diferença já entre a incidência, que é o número de casos ajustado por 100 mil habitantes, por 100 mil pessoas naquela mesma idade, então mostrando que durante todo o percurso aqui houve uma diferença significativa, né? E aqui com a Omicron, apesar do número de casos, mesmo nos vacinados, ter aumentado de forma significativa, o número de casos em não vacinados, quando ajustados, e aí, na verdade, a gente está falando aqui da incidência do número de casos ajustado por 1.000 pacientes dia, é praticamente o dobro. Significa que, apesar da vacinação não impedir, né, 100% do adoecimento, e aqui a gente está falando de infecção, as pessoas não vacinadas têm praticamente o dobro de chance de ter a doença, e aqui a gente está falando só de população entre 12 e 17 anos, e só para comparar, eu trouxe um outro grupo populacional imediatamente superior, na população entre 18 e 29 anos, também mostrando, né, que nessa população, mesmo vacinada, houve um aumento, mas mesmo assim existe uma diferença bastante significativa em relação à incidência entre aqueles que são vacinados na linha contínua e aqueles que não são vacinados. Então, mesmo com a menor eficácia da vacinação, do ponto de vista de redução do número de infecções, né, vale a pena, quer dizer, não é desperdício vacinar, não é risco desprovido de benefício, mesmo quando a gente compara apenas infecção. E é importante a gente olhar os outros desfechos, lembrando que o benefício principal da vacina, desde o início, sempre foi em relação à redução do número de casos graves, quer dizer, aqueles casos que levam à hospitalização.
Então, aqui a gente tem também na população entre 12 e 17 anos as taxas de hospitalização relacionadas à COVID, aqui embaixo na linha verde, na população completamente vacinada. Então, a população completamente vacinada entre 12 e 17 anos significa 2 doses, e aqui em cima na população não vacinada. Então, mostrando aqui uma diferença de mais de 3 vezes entre a população não vacinada e a população completamente vacinada. Então, mostrando que quando o comparador é simplesmente o número de doses, a diferença, apesar de existente, não é tão grande. Quando a gente compara a taxa de hospitalização, quer dizer, doença grave, o impacto da vacina, e aqui a gente tem também a taxa por 100 mil habitantes, a taxa por 100 mil habitantes na população completamente vacinada é menor do que 1 para 100 mil, e na população não vacinada chegou aí nessa última semana, no final de dezembro, acima de 5 para 100 mil, quer dizer, praticamente 5 vezes mais. Então, todos esses dados são da mesma fonte, né? A fonte é o Centro de Controle de Doenças, né? Que é o órgão americano responsável pela vigilância e normatização, né? do controle das doenças, de todas as doenças, inclusive as doenças transmissíveis. E aí eles concluem, comparando, né, mostrando a diferença, né, das taxas de hospitalização em várias populações. Então, de uma forma geral, quando a gente considera todas as pessoas acima de 18 anos de idade, a taxa de hospitalização é 16 vezes maior naqueles adultos que não foram vacinados, quando comparados com os vacinados. Nos adolescentes entre 12 e 17 anos, 8 vezes maior, entre 12 e 49 anos, 12 vezes maior, e entre 50 e 64 anos e acima de 64 anos, o impacto é bem maior, 17 vezes maior naqueles não vacinados. Então, mostrando que quanto mais velho, quanto maior, e aí o que é que esse velho quer dizer? Uma maior susceptibilidade, um maior risco do adoecimento por formas graves, né, um maior risco de morte. Então, quanto maior a idade, maior o impacto da vacina, mas mesmo em adolescentes, esse impacto não é desprezível, 8 vezes maior aí dentro desse período considerado e apresentado nessa estatística do Centro de Controle de Doenças. Então, quais são os motivos, e esse é um slide que eu estou trazendo novamente, né? Eu mostrei aqui na nossa última live, no final do ano passado, quais são os motivos para que os adolescentes e as crianças devam ser vacinados, né? Então, os motivos para a vacinação são que a vacina, primeiro, né? A vacina ajuda a prevenir que a criança e o adolescente tenha a Covid-19. Então, é um motivo baseado no benefício individual, né? Sabendo que, embora infrequente, como a gente mostrou anteriormente, né, nos gráficos lá que mostram as taxas de internação de Covid em criança, a Covid também pode evoluir de forma grave nas crianças ou adolescentes e provocar complicações. E isso é particularmente verdadeiro naqueles grupos específicos de crianças e adolescentes que têm comorbidades, né, doenças cardíacas, doenças respiratórias, imunodeficiências, doenças neurológicas, né? Então, essa população, em especial, tem um benefício na redução do risco de forma grave por meio da vacinação. Além do benefício individual, a vacina também provoca um benefício coletivo, né? Porque apesar dela ter uma eficácia menor quando comparada com a sua eficácia na redução da transmissão, na redução da hospitalização, ela também reduz a infecção. Então, dessa forma, ela pode reduzir a disseminação do vírus, contribuindo para o controle da pandemia. E ela pode impedir o surgimento de outras variantes. Como é que acontece o surgimento de variantes? As variantes surgem, né, através da ocorrência, né, por meio da ocorrência de mutações do vírus. E essas mutações do vírus acontecem de forma absolutamente aleatória, né, quando esses vírus
estão sendo transmitidos com maior velocidade ou de forma descontrolada. Então, quanto maior for a taxa de transmissibilidade, maior vai ser a chance do surgimento de mutações, e se essa mutação conferir algum tipo de vantagem biológica a esse vírus, essa mutação pode, num curto espaço de tempo, como a gente viu com a Ômicron, se converter em uma nova linhagem, né, que pode substituir a linhagem anterior. Então, foi isso que a gente viu com a Ômicron. Só relembrando aí a curta história da Ômicron, o primeiro relato que a gente teve publicado foi em 24 de novembro do ano passado, quando os pesquisadores da África do Sul publicaram numa revista científica o achado dessa variante, que já estava circulando há pouco mais de um mês no sul do continente africano, e no dia 26 de novembro, quer dizer, 2 dias depois, e há praticamente 45 dias, a Organização Mundial da Saúde decretou ou considerou a Ômicron uma variante de preocupação, né, uma VOC. Então, em 45 dias, essa variante se espalhou pelo mundo inteiro e tomou praticamente o lugar, né, das variantes anteriores, né, da variante Delta, aqui no Brasil da variante Gama. Em todos os lugares onde ela chegou, muito rapidamente ela se transmitiu. E é muito importante a gente lembrar que quando a variante Ômicron chegou, ela foi considerada por algumas pessoas, abro aspas, um presente, que era a variante que viria acabar com a pandemia. Infelizmente, não é isso que a gente está enxergando, e é pouco provável que essa variante seja a última variante, seja a última linhagem que a gente vai se deparar. E a gente precisa ter bastante cuidado e bastante entendimento também quando a gente vê as pessoas falando assim, essa pandemia já deu, não dá mais para considerar pandemia, isso tem que ser considerado uma endemia, como se endemia necessariamente ou obrigatoriamente fosse uma coisa mais leve. Só para a gente ter um entendimento do que é considerado doença endêmica, tuberculose é uma doença endêmica, malária na região africana e aqui em algumas regiões amazônicas, em algumas regiões do Brasil, como a região amazônica, é considerada uma doença endêmica. Doença de Chagas é uma doença endêmica. E nenhuma dessas doenças é uma doença leve ou uma gripezinha. Então, o fato de uma doença ser considerada endêmica não a coloca, né, necessariamente no patamar de uma doença desprezível ou de uma doença de menor gravidade. Apenas a gente tem que considerar, né, no momento que a gente passa a classificar uma doença como endêmica, que ela tem uma taxa de incidência, ela tem uma taxa de aparecimento ajustado pela população, que é relativamente constante e que a gente vai ter que conviver com ela. Tá? Então, a declaração do final da pandemia e de uma endemicidade não tem relação com menor gravidade. Né? E o fato da doença ser endêmica não significa dizer que ela vai ser mais leve. E, em contrapartida, né, para não dizer que não tem nenhum tipo de desvantagem ou nenhum tipo de risco a ser considerado em relação à vacinação, a gente precisa de disponibilidade de doses, e é por isso que, desde o início da pandemia, se falou que as crianças e adolescentes seriam o último grupo a ser vacinado, justamente pela gravidade da doença nessa população ser menor quando comparada com a doença em adultos, e da ocorrência dos efeitos adversos potenciais que necessariamente precisam ser considerados quando a gente vai fazer qualquer tipo de intervenção em saúde, inclusive prescrição de um medicamento, de um analgésico, de um antitérmico, de um antibiótico. Então, a avaliação do risco versus benefício deve ser sempre considerada no momento da prescrição. Um dos grandes motivadores do medo e da preocupação das famílias em relação à vacinação das crianças e dos adolescentes é a ocorrência da miocardite. Né? Então, o que é a miocardite? Que frequentemente vem acompanhada da pericardite. A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco, né? do coração, da musculatura do coração. E a pericardite é a inflamação do pericárdio, que é uma membrana
fibrosa que envolve o músculo do coração. E o principal sintoma clínico tanto da miocardite quanto da pericardite é dor, né? Uma dor atrás do peito, né? Semelhante à dor cardíaca. Então, esse é um material traduzido do CHOP, que é o Children's Hospital of Philadelphia, né? É um dos principais Children's Hospitals dos Estados Unidos, né? Hospitais exclusivamente pediátricos, em que aqui a gente tem 3 mitos, né? O próximo está no slide seguinte. Então, o primeiro mito é a vacina contra a Covid-19 fará com que uma criança desenvolva doença cardíaca, né? Então, a gente sabe que as crianças têm um risco. Então, qual que é o fato? As crianças, principalmente os adolescentes, têm um risco maior de desenvolver problema cardíaco após a infecção por Covid do que após a vacina, né? Essa é uma questão que é importante que fique muito claro, né? Então, Covid grave em criança, principalmente quando a Covid vem na forma da síndrome inflamatória multissistêmica, a SIMP, PIMS ou MISC, né? São algumas siglas que vocês podem encontrar. Quase 50% das crianças que apresentam essas manifestações apresentam comprometimento cardíaco grave e, frequentemente, com necessidade de internação em UTI. E essa miocardite causada pela Covid-19 habitualmente é muito mais grave do que a Covid causada pela vacinação. Então, apesar de fato existir um risco da vacina provocar miocardite, estatisticamente, o risco da Covid provocar a miocardite é muito maior do que o risco da vacina. Um outro mito é que as crianças com cardiopatia congênita, quer dizer, as crianças que nascem com problema do coração, têm um risco maior de desenvolver a miocardite. Então, a cardiopatia congênita não é um fator de risco para o desenvolvimento de miocardite pós-vacinal, tá? Não tem, quem tem criança com cardiopatia congênita não deve vacilar, né? Não deve se preocupar ou ficar com medo de vaciná-la por conta do risco de miocardite, porque a cardiopatia congênita não aumenta o risco de miocardite pós-vacinal. Por outro lado, a cardiopatia congênita aumenta a chance de infecção grave por Covid-19. Tá? Então, entre aqueles fatores de risco associados ao desenvolvimento de formas graves da Covid-19 estão, além das pneumopatias e das neuropatias, das imunodeficiências, a ocorrência de cardiopatia congênita. E o último mito é as crianças não ficam tão doentes com a Covid, então não precisam da vacina. Então, a gente já mostrou que criança, sim, apesar de, felizmente, o adoecimento por formas graves ser infrequente, as crianças podem ficar doentes, apesar também da gravidade ser mais frequente em crianças que têm fatores predisponentes ou comorbidades. Uma criança que não tem uma comorbidade não está automaticamente isenta ou não está protegida de desenvolver uma forma grave da Covid-19, infelizmente. Tá? Ela tem uma probabilidade menor, mas elas podem contrair a Covid-19, elas podem transmitir a Covid-19 e podem morrer. Além disso, mesmo que elas não apresentem sintomas de infecção, e é frequente a criança ter uma forma assintomática, mesmo crianças assintomáticas podem desenvolver a tal da MISC, né? Ou SIMP, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica, que é uma doença semelhante a uma outra doença que já existia anteriormente, que é a doença de Kawasaki, né? Normalmente associada a comprometimento cardíaco, comprometimento abdominal, né? Em mais de 80% das vezes leva a criança para a UTI. E, além disso, né, mais recentemente, tem se falado também, e cada vez mais frequentemente, né, da Covid longa, né, ou da síndrome pós-Covid, né, que foi uma coisa que a gente começou a ver inicialmente em adultos, mas que mais recentemente passou a ser discutido também, passou a ser descrita em crianças. O que é essa síndrome a síndrome pós-Covid ou Covid longa?
é a persistência de sintomas por semanas ou até por meses após a forma aguda da COVID. Que sintomas são esses? São os sintomas mais variados. Cansaço, sintomas respiratórios, alterações neurológicas ou alterações mentais, alterações cardíacas, depressão, enfim, uma série de manifestações que pode acontecer. A incidência real dessa síndrome pós-Covid na população pediátrica ainda não está bem determinada, até porque existe, inclusive, alguma discordância em relação à própria definição do que seria essa Covid longa. Alguns falam da persistência de sintomas por mais de 3 semanas, outros falam da persistência de sintomas por 6 semanas ou por 3 meses. Então, recentemente foi publicado um estudo na revista Lancet, que é uma das revistas médicas mais importantes, mostrando uma coorte inglesa e comparando a incidência de sintomas, a presença de sintomas num grupo de adolescentes entre 11 e 17 anos que tinham feito teste para COVID, e mostrou que entre os que tinham teste para COVID positivo, a probabilidade de persistir os sintomas até 3 meses, mais de 3 meses depois do diagnóstico, era 5 vezes maior do que aqueles que não tinham tido um teste positivo. E aí, entre esses sintomas, estão cansaço, alterações do sono, alterações respiratórias, entre outros. O país, sem dúvida, que tem a maior experiência, que tem o maior número de casos de vacina para COVID feita no grupo entre 5 e 11 anos, que talvez seja o grupo de maior interesse na atualidade, porque foi o grupo que começou a se vacinar mais recentemente, que são os Estados Unidos. E agora, no início de janeiro, foi publicado esse estudo, um estudo publicado na revista do Centro de Controle de Doenças, é uma revista chamada MMWR, e eles avaliaram a segurança da vacina em crianças entre 5 e 11 anos de idade. Então, avaliaram os dados de segurança relatados, reportados para vários dos sistemas de vigilância de efeitos adversos pós-vacinais existentes nos Estados Unidos, e entraram nessa avaliação 8,7 milhões de doses de vacina, entre primeira e segunda dose. Na grande maioria, em torno de 7 milhões, eram crianças que tinham recebido apenas uma dose. Esse B-Safe é um sistema voluntário que as famílias podem se cadastrar. Então, aí tem dados de 42 mil crianças cadastradas dentro desse sistema. E aí eles viram que, mais de 98% das vezes, os efeitos colaterais foram leves e breves, com uma duração bastante curta. E os mais comuns foram dor no local da aplicação da vacina, cansaço e dor de cabeça. E muito poucos casos de miocardite foram relatados, mas muito pouco é quanto. Então, aqui nesse mesmo estudo, na discussão, que aqui à esquerda vocês têm o texto original e à direita eu fiz a tradução, então eles falam: a miocardite é um evento adverso raro e grave que tem sido associado a vacinas contra a Covid-19 baseadas em mRNA. Então, importante, a miocardite acontece com as vacinas de RNA mensageiro. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 vacinas sendo aplicadas, licenciadas para crianças. A vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, e a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado. Então, não existe relato, não existe correlação de miocardite com vacina de vírus inativado, tá? Todos os relatos são das vacinas de RNA mensageiro, que nos Estados Unidos, licenciado para criança, é só a Pfizer, aqui no Brasil também, mas para população acima de 18 anos, eles têm a vacina da Moderna também. E as taxas descritas de miocardite associada à vacina
são mais altas numa população específica. Pessoas do sexo masculino entre 12 e 29 anos de idade. Então, é nessa faixa etária que se concentra a maior parte dos casos de vacina. Até o momento, a miocardite nas crianças entre 5 a 11 anos de idade parece rara. Então, esses são os dados aí até 19 de dezembro, considerando que a vacina lá nos Estados Unidos começou a ser aplicada a partir do dia 5 de novembro. Então, tinha um pouco mais de um mês e meio de aplicação de vacina. Então, foram 11 relatos verificados no VAERS, que é o Sistema de Vigilância de Eventos Adversos relacionados à vacinação, né, após a aplicação de cerca de 8 milhões de doses de vacina. E em um sistema de vigilância ativo de segurança da vacina, né, feito por várias seguradoras de saúde, nenhum caso confirmado de miocardite foi observado durante 2 períodos, 1 a 21 dias ou 1 a 48 dias, em mais de 300 mil doses de vacina aplicadas a crianças na mesma faixa etária. Então, mostrando que a principal preocupação, ou uma grande preocupação dos pais, está mais relacionada a adolescentes e homens jovens e tem uma incidência muito menor, é considerada como rara em crianças. Então, aqui é um dado de um outro estudo, mas um outro estudo utilizando dados do CDC, né? Essa tabela foi publicada pela ACIP, né, que é o Comitê de Aconselhamento em Práticas de Imunização lá dos Estados Unidos, agora no dia 5 de janeiro, então mostrando qual que é a taxa por 1 milhão de doses aplicadas dentro de cada um desses grupos. Então, mostrando que os casos de miocardite, número 1, acontecem nas crianças entre 5 e 11 anos, aconteceram depois da segunda dose, né? Na população entre 5 e 11 anos, foi 4,3 nas crianças do sexo masculino e 2 nas crianças do sexo feminino. Ele aumenta de forma significativa com o aumento da idade, se tornando muito mais importante nos adolescentes e principalmente na faixa etária entre 16 e 17 anos, quando chega a 70 casos por milhão de doses aplicadas e com uma diferença muito significativa. Tá? Então, o risco é 10 vezes maior nas crianças do sexo masculino do que nos adolescentes do sexo masculino do que nos adolescentes do sexo feminino. Isso significa, então, que para os adolescentes essa vacina não deve ser aplicada de jeito nenhum, porque mesmo quando a gente compara essa incidência, a gente tem que levar em conta que essa faixa etária é justamente a faixa etária onde, e o grupo e o gênero, onde a incidência de miocardite, que não é provocada só por vacina da Covid, pode acontecer após qualquer doença viral, inclusive influenza, inclusive a gripe, é em torno de 1 para 100 mil por ano. Então, existe uma taxa natural, mesmo em crianças que não são vacinadas. E quando você compara o risco do adoecimento e a gravidade da miocardite provocada pela Covid, esse risco e a gravidade costumam ser muito menores do que a miocardite provocada por outras doenças virais e principalmente a miocardite provocada por Covid. Então, esse é o meu último slide. Eu vou passar agora para as dúvidas. Eu agrupei, como eu costumo fazer, em temas. Está dando para ver? Opa. Vocês conseguem ver as perguntas já? Sim, doutor Francisco. Ok, obrigado. Só para eu ter certeza. Então, a gente tem aqui uma série de perguntas, algumas se repetem, né? Então, eu agrupei por temas.
E vamos começar pelas mais simples, né? Então, assim, tem 3 perguntas que falam mais ou menos da mesma situação. A criança que já teve Covid, então, quanto tempo tem que esperar para vacinar? Essa criança deve ser vacinada? Sim. A primeira resposta é sim, a criança, mesmo da mesma forma como o adulto, mesmo quem teve Covid, precisa ser vacinado, né? Existem alguns estudos avaliando, inclusive para Ômicron, a taxa, né, a quantidade de anticorpos neutralizantes, e mostra que um indivíduo vacinado e que tomou 2 ou 3 doses tem uma taxa de anticorpos, tem uma quantidade de anticorpos neutralizantes muito maior do que aquele indivíduo que foi simplesmente adoeceu, tá? Então, quanto maior o número de exposições que o indivíduo tem ao antígeno, seja na forma natural, quer dizer, infecção, ou seja na forma de vacina, maior vai ser a proteção, maior vai ser a quantidade de anticorpos que ele tem. Por isso, a importância, né, naquelas situações em que já foi liberada, da terceira dose. Então, para algumas vacinas, e para vocês que são pais, isso não é nenhuma novidade, o número de doses é bastante alto. Então, é só vocês se lembrarem, por exemplo, da vacina tríplice, a vacina contra difteria, tétano e coqueluche. Vocês aplicaram essas vacinas nos seus filhos aos 2, 4, 6 meses, entre 1 ano e 1 ano e meio, depois deram um reforço com 5 anos, entre os 5 e os 7 anos de idade, e depois vão dar reforços a cada 10 anos, a partir dos 15 anos de idade. E depois, até morrer, a gente precisa tomar uma dose dessa vacina aí na forma da dupla tétano e difteria a cada 10 anos, porque a imunidade vai caindo ao longo do tempo e eu preciso de pelo menos 3 doses para construir uma resposta imunológica efetiva. Em relação à vacina contra a Covid, a gente não sabe ainda qual que é a duração da imunidade conferida por essa vacina. A gente sabe que depois de um tempo essa imunidade cai. Além da questão da própria queda da imunidade depois de uma única dose ou de 2 doses, que era o esquema vacinal proposto inicialmente, nós ainda nos deparamos com uma situação que não estava prevista, né, no script inicialmente, que foi o surgimento de variantes, né, e principalmente com essa última variante que impactaram de uma forma mais significativa a eficiência da vacinação e a sua efetividade. Mas as pessoas imunizadas, as pessoas que tiveram infecção, precisam ser vacinadas. E aí a segunda parte, quando? Tá? Então, recomenda-se esperar 30 dias, né, depois do restabelecimento. Então, tive a doença, né, depois que eu fiquei bem, aguardo em torno de 30 dias, e aí eu posso começar o esquema de vacinação, ou dar continuidade ao esquema de vacinação, se porventura eu já tiver tomado uma dose anteriormente. E se eu tiver interrompido o esquema de vacinação? Tomei a primeira dose e entre a primeira e a segunda dose eu tive a doença. Eu preciso recomeçar esse esquema? Não, eu não preciso recomeçar o esquema, tá? Eu vou continuar de onde eu parei. Então, essas 3 primeiras perguntas fazem menção a isso. A segunda, na sequência, a gente tem algumas questões mais práticas, né? Mais do dia a dia. Será exigida a carteira atualizada de vacinação, constando a vacina para a Covid? Então, a pergunta é a respeito se o colégio, se o Pio 12 vai exigir isso daí. Então, o Pio 12 já deve ter comunicado vocês, vai perguntar, né, e vai pedir para que seja preenchido, né, já deve ter pedido, inclusive, que seja preenchido um questionário a respeito se a criança foi ou não foi vacinada. Essa é uma exigência da Secretaria de Educação, mas não vai haver nenhum tipo de impedimento ou constrangimento de entrada em sala de aula, né, ou algum tipo de marcação ou de segregação de crianças que não foram vacinadas, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não permite que isso seja feito. A gente espera que os pais que, porventura, estejam em dúvida, né, consigam ter acesso a informações confiáveis, através de e-mails como essa live, como literatura que está disponível, consulta ao seu pediatra de confiança ou infectologista, enfim. A uma pessoa que tenha
formação e capacidade de interpretação de dados suficiente para passar uma informação despida de qualquer tipo de viés político ou ideológico que não deveria estar contaminando esse tipo de discussão. Então, isso aqui não tem nada a ver com partido político ou preferência ideológica de direita ou esquerda, vermelho, verde ou qualquer outro tipo de cor. Em relação ao incentivo e esclarecimento, é o que a gente está tentando fazer e se mantém à disposição, né? Eu mandei para o grupo aí uma reportagem, nós participamos há alguns dias, que foi publicada e saiu no TV Folha agora no final de semana, e existe disponível uma ampla gama de dados, de informações que podem ser acessadas a respeito da efetividade dessas vacinas e que devem ser lidas de forma bastante cuidadosa e criteriosa. Tem uma pergunta bastante interessante, né, dessa mesma família. Estamos no 3º ano de pandemia e observamos com as publicações pediátricas que crianças transmitem igualmente aos adultos e adoecem com Covid. E mesmo os assintomáticos podem apresentar sequelas. Exatamente isso que a gente mostrou. A criança adoece, a criança pode ter sequela, a criança pode ter Covid longa, a criança pode ter forma grave, com uma frequência, felizmente, muito menor do que outros grupos populacionais. Qual que é a recomendação para quem estiver positivo? Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem liberação de algumas das drogas que estão disponíveis nos Estados Unidos e em outros países para pessoas acima de 18 anos de idade, é bem verdade, para o tratamento oral da Covid. Então, nesse momento, a recomendação para a criança ou para o adolescente com menos de 18 anos positivo para a Covid é o tratamento sintomático, né, o tratamento do sintoma, a observação e a detecção precoce de qualquer sinal de agravamento e o distanciamento, quer dizer, o isolamento, para a gente tentar reduzir o risco de transmissão para outras pessoas dentro da escola ou em outros ambientes dentro da comunidade. Em relação ao comprovante da vacinação, o que será feito pela escola? Num primeiro momento, nada, a escola não tem nenhum tipo de, além da intenção de cumprir a legislação e de conhecer, né, até para a gente ter um conhecimento em que terreno a gente está pisando, e vocês devem lembrar que o ano passado, na época da vacinação dos adolescentes, foi feito esse mesmo questionamento, essa mesma pergunta, para a gente entender qual que é o percentual de crianças com uma dose de vacina ou com 2 doses de vacina, para a gente entender com que grau de proteção a gente está lidando, né? Não existe nenhum tipo de medida que vá ser tomada. A pergunta seguinte faz menção a crianças que não tomaram a primeira dose de vacina. E aí eu vou me permitir expandir um pouquinho essa pergunta. Caso o aluno ainda não tenha tomado a primeira dose de vacina, seja lá por que motivo for, ou porque ele tem menos de 5 anos de idade, é uma criança com 4 anos de idade, ou porque ele tem alguma contraindicação absoluta para tomar a vacina, ou porque os pais estão hesitando em vaciná-lo. Não seria melhor manter o mesmo em casa? Então, no nosso entendimento, não. Então, da mesma forma como vocês devem lembrar, há mais de um ano, quando a gente teve as nossas primeiras conversas, a gente falou, não esperem a chegada da vacina para levarem seus filhos para a escola, porque vai demorar mais de um ano para essa vacina chegar para os adolescentes e para as crianças. E as crianças não devem ser privadas da possibilidade de assistir, de voltar às aulas esperando a vacina. A vacina vai ser mais uma camada, vai ser mais uma medida de proteção junto a outras medidas de proteção que são feitas na escola e que a gente precisa continuar mantendo, né? Então, vou fazer o velho e já surrada comparação com o carro. Não é porque eu tenho o airbag que eu vou dispensar o cinto de segurança, e por aí vai, né? Os acessórios de segurança, eles vão se somando.
da mesma forma que as camadas de segurança que a gente tem contra a Covid. É distanciamento, é máscara, é higiene das mãos, é vacina, e o que mais for aparecendo. É distanciamento, é quarentena, e o que for aparecendo e se mostrando eficaz. Tá? Então, na verdade, a opção de manter a criança em casa, nesse momento, a não ser que exista uma contraindicação, e o que a gente recomenda é que, se seu filho tiver algum tipo de condição médica, discuta com o pediatra, né, ou com o especialista que tá cuidando. Se ele não pode ser vacinado, ou se ele ainda não está na faixa etária em que ele pode ser vacinado, né? Então, crianças com menos de 5 anos de idade, né? Se houver vantagem, essa criança não deve ir para a escola, e com base no relatório médico, a criança vai receber, no caso da existência, né, de atividades online, ela vai ter possibilidade de acessar o conteúdo dessa forma. Uma outra pergunta diz respeito à obrigatoriedade da vacina versus tolerância, né? Uma família preocupada com meu filho que não for vacinado vai sofrer algum tipo de bullying dentro da escola? Obviamente que a gente pode assegurar que não é intenção da escola fazer qualquer tipo de discriminação ou principalmente bullying, né, com crianças que não forem vacinadas. A gente gostaria muito de ter a capacidade de convencimento para todos os pais de que a vacina traz muito mais benefícios do que risco. Ela não é isenta de risco, né? Não dá para a gente falar isso, como não dá para falar isso para qualquer tipo de medicação ou para qualquer outro tipo de vacina que faça parte do calendário vacinal obrigatório. É só os senhores se darem ao trabalho de ler as bulas das vacinas que já deram aos seus filhos nos anos de vida deles. Então, todas as vacinas têm risco de efeitos adversos, né? Mas o que já existe comprovado é que essa vacina é segura, ela não é uma vacina experimental, ela já deixou de ser experimental na hora que ela passou pela fase 3, ela foi aprovada para utilização pelo serviço de vigilância, pelo serviço sanitário dos países, né? Seja FDA nos Estados Unidos, EMA na Europa, o Anvisa aqui no Brasil, tá? E é uma vacina que continua sendo sujeita a uma vigilância de efeitos adversos pós-vacinação bastante criterioso. Então, a gente pode assegurar que não é intenção da escola fazer qualquer tipo de bullying, mas que a gente gostaria muito que as pessoas se convencessem, né, da importância e da necessidade de vacinar os seus filhos. E de se vacinar a si mesmo, né? Então, a gente tem famílias também que os próprios pais, né, não se vacinaram, né? Tem um estudo bem interessante publicado aí nos últimos dias, mostrando que as crianças cujos pais se vacinaram também têm uma redução entre 50% e 70% do risco de adoecimento, né? Então, em alguma das perguntas mais para frente, até um dos pais questionando a importância do afastamento das crianças, da quarentena das crianças, afirma: a maior parte das crianças se infecta não na escola, mas se infecta em casa. E isso é verdade, o que não afasta a importância do distanciamento e das medidas de precaução dentro da escola, como a gente vai falar posteriormente. Então, voltando, não existe intenção de bullying, não existe intenção de discriminação, mas a posição oficial da escola é favorável à vacinação, como eu acho que ficou bem claro aí pela nossa exposição. Se a vacina não impede a transmissão do vírus em pessoas vacinadas, ela não estaria promovendo uma pressão seletiva sobre o vírus, aumentando a chance do aparecimento de novas variantes? Não, de jeito nenhum. A primeira parte da questão, né, a primeira está parcialmente correta. Não é que ela não impede, ela reduz, tá? Então, para algumas pessoas, alguns indivíduos vão continuar se infectando, mas em mais de 50% das vezes ele vai reduzir, ele vai evitar o aparecimento de infecção, tá? Mesmo naqueles casos, mesmo que ela fosse
90% ineficaz em reduzir o risco de infecção e ela só protegesse contra formas graves, mesmo assim, não existe pressão seletiva para aumentar o desenvolvimento de variante. O que aumenta o desenvolvimento de variante é a infecção descontrolada, seja num indivíduo, por exemplo, um imunossuprimido, que fica infectado durante meses ou semanas, ou dentro de uma determinada população, normalmente de pessoas não vacinadas, em que o vírus se transmite muito rapidamente. Vacina não faz pressão seletiva, é diferente de antibiótico, que pode fazer pressão seletiva, matando bichos sensíveis e deixando o bicho resistente. Então, esse fenômeno não acontece com vacina. Aqui tem uma questão que é bastante interessante, e eu acho que vai responder, inclusive, algumas questões que foram colocadas aqui no chat, que eu já tive a oportunidade de ver. Então, as vacinas foram desenvolvidas para a primeira variante, né? Então, praticamente não, todas as vacinas utilizaram a cepa, né? Utilizaram o vírus original como sendo o seu modelo, né? E hoje a gente tem a Ômicron, que é uma variante, que é a variante que está predominando em 99% dos casos. E essa Ômicron, de fato, sofreu bastante mutação, e principalmente as mutações aconteceram na proteína, no gene, na verdade, que determina a formação da proteína spike, que é o alvo das vacinas de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, que é uma das vacinas recomendada para criança. Então, ainda faz sentido utilizar e obrigar a aplicação dessa vacina em adolescentes? Sim, continua fazendo sentido, tá? Porque a gente viu aí, né, nesses dados, inclusive nos dados americanos, aí mostrando até o final de dezembro, onde a Ômicron já era a cepa predominante, que mesmo com a Ômicron ainda existe uma proteção. Mesmo que essa proteção seja menor do que a proteção que a vacina tinha contra a cepa original e contra as outras variantes, né, não dá absolutamente para dizer, é inverídico, é falso, não é absolutamente verdadeiro. Se alguém afirmar isso, não está sendo cientificamente honesto, né, que a vacina é inútil para proteger contra a variante Ômicron. A vacina tem uma redução na eficácia contra a variante Ômicron, mas ela continua protegendo contra as formas graves, e é isso que a gente enxerga quando a gente olha para dentro das UTIs, principalmente das UTIs de adultos, onde a gente vê que 90% das pessoas que estão internadas ali dentro são pessoas não vacinadas ou pessoas parcialmente vacinadas. Sendo que, quando a gente fala que 90% lá dentro está não vacinado ou parcialmente vacinado, a gente tem que considerar que a população de não vacinados e parcialmente vacinados, no total da população de adultos, hoje em dia é menor do que 20%. Então, apesar de eles serem a minoria da população, eles são a maioria daqueles que estão internados, principalmente nas formas graves. Qual que é o tempo recomendado para quarentena para crianças não infectadas, né, mas que tiveram proximidade na classe com uma criança infectada? Então, a gente já entra aí na situação da criança que teve contato na escola com um caso de Covid. E todas as outras questões versam sobre o mesmo tema. Então, a recomendação que deve ter sido entregue é que as crianças que tiveram contato extradomiciliar, e aí o extradomiciliar inclui a escola, elas devem ficar afastadas por 7 dias e devem fazer o teste, com a possibilidade de fazer o teste no 5º dia, para retorno no 6º dia, se o teste for negativo, tá? Por que a gente reduziu esse tempo de afastamento e que passou a recomendar, ou passou a colocar como uma possibilidade a realização do teste? A gente sabe que uma das características da Ômicron é que ela tem um período de incubação mais curto. Então, os indivíduos que têm contato com uma pessoa infectada com a variante Ômicron
normalmente começam a apresentar sintomas entre 2 e 3 dias depois do contato, enquanto que com as variantes anteriores, e com a cepa original principalmente, onde isso foi bem estudado, esse período, a média da incubação era entre 5 e 6 dias, podendo ir até 14 dias. Isso significa que o tempo de incubação da variante Ômicron não pode ir até 14 dias? Pode acontecer, mas a maior parte dos casos acontece num tempo menor do que isso. Por isso que a gente recomenda que o isolamento daqueles que tiveram contato seja de 7 dias ou o isolamento de 5 dias com um teste negativo nesse dia. E aí, esse teste pode ser tanto um teste de PCR, que é um teste que é mais sensível, ele tem a maior capacidade de encontrar o vírus, e é principalmente para pessoas assintomáticas, se o indivíduo estiver assintomático, o teste de antígeno ele tem menos possibilidade de ser positivo do que um teste de PCR. Tá? E aí todas as outras questões dizem respeito a por que não é afastado das aulas presenciais apenas o aluno contaminado? Então, aqui a gente vai tentar explicar, e aí está aquela questão que eu fiz referência anteriormente, né? Acredito que as transmissões não aconteçam na escola na maioria das vezes. Tá? Então, de fato, né, a crença é verdadeira. Né? A gente consegue enxergar isso muito claramente, atendendo as crianças e avaliando as fichas de atendimento, por exemplo, quando eu faço as notificações lá no Sabará, que a grande maioria das crianças, as famílias chegam referindo não contato na escola, mas referindo um contato dentro de casa. Então, na maioria das vezes, precedendo o aparecimento de sintomas nas crianças, os pais ou o irmão mais velho, enfim, alguma pessoa dentro de casa teve sintoma. Então, a maior parte das infecções acontecem na casa. Isso não quer dizer que não aconteça infecção dentro da escola, principalmente porque a gente está falando de uma variante que tem uma alta transmissibilidade com a variante Ômicron. É óbvio que a preocupação da maior parte das pessoas, essa família deixou isso muito claro, se continuar dessa forma afastando, a gente vai voltar com 100% online. É justamente isso que a gente não quer. Né? A gente não quer voltar com 100% online. A gente entende que a presença da criança na escola, a presença do adolescente na escola, é fundamental, é muito importante. Né? E, para isso, a gente mudou o critério de afastamento. Se vocês lembrarem, o ano passado, o afastamento acontecia com um único caso. Esse ano, a gente está recomendando o afastamento com 2 casos. Por quê? Porque 2 casos preenchem o critério de surto. Tá? Um caso pode ser aleatório, pode ser coincidência, mas 2 casos já deixa de ser 2 casos dentro de um período de 7 dias em que o período de incubação é muito provável, a probabilidade de que aqueles 2 casos tenham relação é muito grande. Eu não vou esperar aparecer o 3º, 4º, 5º caso. Por quê? Porque eu sei que a velocidade de transmissão da Ômicron é explosiva. Apesar das crianças terem contato em outros lugares, e é o que a maior parte das perguntas falam, as crianças têm contato na perua, as crianças têm contato no clube, no fast food, no restaurante, no cinema. Pais, a gente não consegue evitar ou a gente não consegue proibir que vocês levem seus filhos para os clubes, para os cinemas, para os fast foods, para a praça. Fica a critério de vocês levarem. Cada um leva o seu filho onde acha que deve levar e onde acha que é seguro. Tá? E cada um tem que saber qual que é a prioridade e onde é que está o risco. Não é porque o restaurante ou o clube de futebol ou o estádio de futebol que está aberto e está entrando e está indo todo mundo, que na escola eu tenho que fazer a mesma coisa. Cada um vai ter que se comportar de acordo com a sua crença, de acordo com a recomendação da Secretaria da Educação, lembrando que a recomendação da Secretaria da Educação em relação às medidas de distanciamento não mudou uma vírgula em relação ao que foi feito inicialmente. Muitas pessoas fazem menção a uma declaração do secretário, então eu quero deixar bem claro que essa declaração do secretário, apesar dele ter falado de fato isso daí na entrevista, isso não está publicado em nenhum decreto, em nenhum manual, em nenhuma recomendação, nem da Secretaria Municipal, nem da Secretaria Estadual
nem de saúde, muito menos na Secretaria de Educação. O último manual, que é o que está vigindo hoje, da Secretaria de Educação, fala no afastamento a partir do segundo caso ou afastamento da turma inteira. E afastamento do turno inteiro se houver contatos entre crianças de salas diferentes. Então, o que a gente está propondo, na verdade, a gente já está extrapolando para o limite da segurança, que é afastar com 2 casos. Porque, de fato, quando acontece o segundo caso, já pode ter tido contaminação da turma inteira. Se a gente fosse ser absolutamente estrito, querer o máximo de segurança, a gente continuaria afastando com 1 caso. Se eu quiser ter mais segurança ainda, eu não mando meu filho para a escola. Então, a cada concessão que eu faço, eu preciso ter ciência que eu abro espaço para um maior risco de transmissão. Se eu mando meu filho para o cinema, se eu libero meu filho para ir para o shopping center, se eu libero meu filho adolescente para ir para a festa, eu tenho que ter ciência que ele tem chance de se infectar lá. Isso não quer dizer que eu tenha que manter o mesmo tipo de comportamento ou que eu tenha que ser mais liberal ou mais permissivo dentro da escola. E não, a recomendação do Pio XII não está desatualizada. Quanto tempo dura a imunidade para a criança que já pegou Covid em janeiro de 2022? Aí a gente entra numa outra questão, que é a duração da imunidade. Então, classicamente, tanto o Centro de Controle de Doenças, quanto o Serviço de Saúde Pública, o Serviço de Segurança em Saúde do Reino Unido, né, entendem que a imunidade dura entre 29 e 89 dias, 90 dias depois da doença. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que algumas pessoas, dependendo do teste, né, dependendo da pessoa, do organismo, e dependendo do teste que ela realiza, pode persistir com material genético presente por um período prolongado, por até semanas. Então, o conhecimento acumulado nesses 2 anos de pandemia mostram que, dificilmente, raramente, né, uma pessoa que tenha um teste positivo com menos de 90 dias depois do primeiro teste, aquilo se trata de um caso de reinfecção. Normalmente, né, habitualmente, na grande maioria das vezes, um teste positivo depois de 90 dias do primeiro é persistência do material genético, a não ser em situações específicas, como pessoas imunodeprimidas. Tá? Então, dessa forma, a imunidade conferida pela doença vai durar em torno de 90 dias. Então, uma pessoa que teve infecção, que teve Covid em janeiro, vai ficar imune, em tese, tá? Ou tem uma baixa probabilidade, eu prefiro que seja entendido dessa forma, de se reinfectar nos próximos 90 dias. Isso significa que é impossível que um indivíduo que teve Covid em janeiro tenha Covid novamente em março? Absolutamente não. Infelizmente, não dá para a gente falar isso, principalmente com essa variante e com o que está acontecendo com essa variante. Então, alguns de vocês já devem ter visto que, em alguns países, então, por exemplo, na Dinamarca, a variante original, Ômicron, né, que é a BA1, já foi substituída por uma subvariante, que é uma variante Ômicron que tem mais mutações e que fazem com que ela passe a fazer parte de uma outra família, chamada BA2. Essa BA2 tem algumas características. Ela é muito mais transmissível do que a BA1. Tanto que, em 1 mês, na Dinamarca, ela tomou conta e substituiu a BA1. Será que a imunidade conferida pela variante BA1 vai ser capaz de proteger contra a subvariante BA2? Não sabemos. Pode ser que sim. Mas pode ser que quem teve a Ômicron tenha novamente a Ômicron BA2. Então, por isso que não dá para a gente utilizar como critério de dizer, e aí eu já vou responder às outras perguntas, eu posso mandar para a sala, continuar indo para a aula, o meu filho, porque ele teve contato na escola, mas ele teve infecção recente? Não. Por quê? Porque ele pode ter
ter tido, mesmo tendo sido recente, ele pode ter tido a Delta, que estava circulando ainda até algum tempo atrás, em muito menor proporção, mas ainda estava. Ele pode ter contato e o risco de reinfecção aumenta de acordo com vários fatores, inclusive a quantidade de vírus e características individuais. Então, não dá para a gente fazer roleta russa. Por isso que as medidas elas precisam ser tomadas de forma uniforme, de maneira uniforme. Então, a pergunta 4, quer dizer, na hipótese de não suspender a sala de aula em caso de um ou mais testes positivos, qual o risco de uma criança ou adolescente? E aí, no próximo, qual o risco de professores e auxiliares que tiveram infecção recente frequentar a sala de aula? O risco é baixo. O risco é muito baixo. Mas não dá para a gente falar que o risco seja zero. Tá? Então, no contexto atual, ainda, de muita circulação do vírus, é importante que eles se afastem durante aquele período de 7 dias, que é o período da quarentena. Tá certo? Então, mesmo quem fez quarentena, mesmo quem teve infecção recente, se houver necessidade de distanciamento, se houver necessidade de quarentena da turma, essa pessoa vai se afastar. Qual vai ser a diferença? Ela não precisa, na verdade, ela não deve retestar, porque existe uma grande possibilidade do teste dela vir positivo de novo. Se ela tiver assintomática, ela não precisa retestar. Ela só vai retestar se ela tiver sintoma de novo. Porque se ela tiver sintoma de novo, pode ser que ela tenha se reinfectado? Pode sim, infelizmente. Opa. Esse também diz respeito, é uma dúvida a respeito do distanciamento, né? O pai ou a mãe, a família considera que o risco dentro da turma é grande, porque as crianças ficam próximas, principalmente durante a hora do lanche. Então, ele solicita que seja enviada o nome da criança. Não dá para a gente fazer esse tipo, isso é uma quebra de sigilo, não dá para a gente informar o nome da criança para que ele tome as devidas medidas. O que a gente pode dizer é que uma criança foi afastada, mas não dá para a gente fazer esse tipo de comunicação. Isso não seria legal, seria uma exposição indevida. Esse daqui eu já respondi. Crianças que já tiveram COVID e que venham apresentar sintomas de resfriado, rinite alérgica, viroses respiratórias ou outros sintomas similares, ainda será necessário o afastamento dessa criança da rotina escolar com dias de distanciamento e testes adicionais? Sim, tá? Então, lembrando que o fato da criança ter tido COVID não impede que ela tenha novamente. O fato da criança ter tido COVID, se ela começa a ter sintoma, pode ser que não seja COVID, mas pode ser que seja influenza, pode ser que seja vírus sincicial respiratório e na turma tem uma criança cardiopata, uma criança com síndrome de Down. Então, não significa dizer que, porque não é COVID, a criança com sintomas respiratórios de provável causa infecciosa está liberada para ir para a escola. Uma das principais evoluções que a gente imaginava que a sociedade iria ter depois da pandemia da Ômicron, baseada principalmente na compreensão de que na hora que eu isolei, na hora que eu distanciei por conta da Ômicron, as outras doenças respiratórias caíram barbaramente. Se as pessoas tiverem o entendimento de que eu, como adulto, não devo ir trabalhar se eu tiver resfriado e eu não devo mandar o meu filho para a escola se ele tiver resfriado também, isso daí vai contribuir para a saúde da escola inteira e vai contribuir para a saúde de toda a comunidade. Obviamente, se é uma rinite alérgica, se é uma criança que tem o diagnóstico de rinite, ok, obviamente não é contagioso, então essa criança pode ir para a escola. Mas se é uma criança que nunca teve esse diagnóstico e começa a ter o nariz entupido, começa a espirrar, e aí sintoma, gente, não é um espirro isolado, não é uma tossezinha isolada, é a criança que está espirrando, é a criança que acorda com dor de garganta, que persiste durante algumas horas, é a criança que teve febre à noite, tá?
E não dá para a gente fazer conta ou fazer score, é um sintoma, é 2 sintomas, ou qual que é o sintoma mais importante. Percepção individual, no meu entendimento, conscientização individual da coletividade. O que é que eu gostaria que fizessem se uma criança estivesse doente na sala do meu filho? Eu vou fazer com as outras crianças. Eu gostaria que o pai mandasse um filho para a escola doente, com risco de contaminar o meu filho? Não gostaria. Então, também não vou mandar o meu filho doente para a escola. Eu acho que a gente tem que pensar nisso daí. Se o aluno apresentar algum sintoma, o Sabará enviará um atestado médico para a escola para liberar aulas remotas? O Sabará não, mas o teleatendimento, sim. Né? Eu acredito que todos tenham acesso à telemedicina. A consulta para a telemedicina ela pode resultar num atestado, numa solicitação de exame, e o atestado médico ele pode ser feito, sim, desde que a criança passe por uma consulta, seja presencial ou por telemedicina. Há alguma possibilidade do colégio fazer um convênio com o laboratório para os alunos da sala onde surgirem casos sejam testados a cada semana? Então, não há necessidade. Primeiro que, assim, se a gente for testar a cada semana, já bateu o período da volta. Se a gente for testar todo mundo semanalmente, além de ser caro, operacionalmente difícil, desconfortável, é pouco útil, principalmente com a variante que tem um período de incubação e uma transmissibilidade mais curta. Uma semana é tempo suficiente para, entre uma semana e outra, o indivíduo que está testado e que está achando que está negativo, ter contato, se infectar e transmitir para uma sala inteira. Então, ou a testagem é feita, e eu já mostrei esse dado aqui há 6 meses, tipo 3 vezes por semana, o que na prática é impossível, ou testar por uma semana causa uma falsa relação, uma falsa sensação de segurança e não traz nenhum tipo de benefício. Estamos chegando no final. Qual a máscara mais indicada para as crianças pequenas nessa fase da pandemia? A máscara de acrílico é uma opção. Então, a máscara mais indicada é aquela máscara com que a criança se adapta melhor. Tá? E isso vale para adulto e para criança também. Então, a melhor máscara é aquela que eu consigo utilizar de forma correta. É aquela que eu consigo utilizar cobrindo nariz e boca por tempo mais prolongado. É aquela que eu não preciso ficar baixando para colocar o nariz para fora para respirar. De preferência, se eu conseguir fazer tudo isso com a máscara N95 ou PFF2, se eu tiver acesso, se essa máscara ficar bem adaptada ao meu rosto ou ao rosto do meu filho, e a gente sabe que existe uma certa dificuldade de compra de PFF2 pediátrica, mas existe, essa seria a melhor máscara. Então, do ponto de vista, se vocês me perguntarem, né, eu acho que a dúvida é essa, do ponto de vista exclusivamente técnico, qual que é a melhor máscara para proteger contra a Covid? Sem dúvida que é a máscara N95 PFF2. Por quê? Porque é ela que tem um filtro que retém partículas do tamanho do vírus. Ela fica completamente aderida, vedada no rosto. Ela tanto protege da transmissão, quanto protege de uma forma mais efetiva da pessoa se infectar. Então, se tiver todo mundo usando PFF2, é a melhor situação do mundo. Mas, por outro lado, não vale a pena eu utilizar uma PFF2 se eu tenho que estar o tempo inteiro baixando essa máscara, tá? Para poder respirar. Ou, por exemplo, no caso de um profissional, um professor, a gente sabe da dificuldade e do cansaço que falar com a máscara gera. Então, se o profissional consegue dar uma aula, consegue ficar horas com a máscara PFF2, N95, perfeito. Mas se ele não consegue, é melhor que ele utilize uma máscara cirúrgica ou uma máscara cirúrgica coberta com uma máscara de tecido, ou, na pior das hipóteses, né, se ele não consegue utilizar nenhuma dessas máscaras, né, nem PFF2, nem máscara cirúrgica, uma máscara de tecido com 2 ou 3 camadas. Então, a máscara de tecido é a que tem menor eficácia, isso a gente sabe muito bem disso. Mas é melhor do que não usar máscara nenhuma. Protocolo de distância entre os alunos dentro da sala de aula.
mantido, tá, gente? Não houve nenhuma modificação em relação ao distanciamento das salas. Desde que voltou o ano passado, com 100% da turma, o posicionamento das carteiras, o posicionamento das crianças e dos adolescentes dentro da sala não foi modificado, tá? Então, eles vão ficar, no mínimo, a 1 metro de distância dentro da sala. Eu acho que esse era o último. A gente bateu aí no nosso horário limite. Sim, doutor Francisco, a gente está chegando ao final aqui da nossa live. A gente recebeu diversas outras perguntas aqui no chat, a maioria foi respondida pelo senhor. A gente faz aqui um reforço para que as famílias possam enviar previamente as suas questões, as suas dúvidas, via aplicativo, via formulário, para que a gente possa arquitetar direitinho para o doutor Francisco a resposta de todas elas. Tá bom? Eu passo, então, a palavra agora à nossa diretora Fátima Miranda. Como a Úrsula disse, nós temos aí, acho que a maioria das questões respondidas mesmo do chat. Em relação a uma dúvida que fica com o protocolo, o doutor Francisco já confirmou isso com vocês, o nosso protocolo foi todo revisto, ele foi enviado às famílias antes do início das aulas, no dia 26 de janeiro, a escola começou a fazer reuniões com pais a partir do dia 27, e nós fomos com reuniões até hoje de manhã, então todos os dias nós tivemos reunião com os pais, porque fizemos turmas separadas, e a reunião com o doutor Francisco, inclusive, acontece hoje em função disso, nós fizemos todas as reuniões primeiro, e o nosso protocolo já foi revisitado, ele já está modificado, só para que vocês tenham uma noção de números. Eu disse para o doutor Francisco hoje, às 11 horas da manhã, que o nosso número de afastados era 65, agora já é 69. Nós temos 69 alunos afastados das aulas e temos 4 turmas. Então, a proporção é muito diferente. Se o protocolo fosse do ano passado, nós estaríamos praticamente com todas as turmas afastadas. Alguém sugere que a gente divida as turmas em 2. Não há espaço físico na escola. A escola tem de manhã todas as suas salas de aula ocupadas. E não seria possível também, porque não há como produzir 2 professores para a mesma turma. Então, essas demandas, elas não podem ser abarcadas pela escola, porque elas são impraticáveis. Então, por isso, o afastamento com segurança a partir do 2º caso, nós estamos analisando cada situação, e o doutor Francisco, sempre que há uma dúvida na escola, nos orienta. Então, no prazo de 7 dias, essa turma é afastada. Um prazo maior do que 7 dias, nós não afastamos e consideramos aí a primeira infecção novamente. Então, nós temos 7 dias, após isso, é a primeira novamente. Esse é o nosso protocolo, ele não será alterado, a não ser que surjam novas orientações referentes ao caminhar da pandemia. Então, esse é o protocolo ajustado e atualizado para 2022. Doutor Francisco, eu queria agradecer a sua presença, é sempre muito bom e muito esclarecedor tê-lo conosco. O senhor, desta vez, abarcou aí muitas perguntas, nós recebemos, acho que foi o nosso recorde de questões enviadas previamente. Como disse a Úrsula, incentivo as famílias que vocês sempre enviem previamente, porque aí o doutor Francisco consegue aglutinar as questões e responder a todas. Se alguma família ficou ainda com alguma questão a ser respondida, em algumas situações é possível que depois a gente envie essa resposta. Bem? Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada, doutor Francisco. Nós desejamos a todas as famílias, a todos os nossos colaboradores que aqui estão, muita saúde, é o nosso desejo em primeiro lugar, muita saúde, muita paz e muito bem a cada família. Muito obrigada, doutor Francisco. Obrigado, Fátima, obrigado aí a toda a comunidade do Colégio Pio XII. Foi um prazer, espero realmente ter contribuído aí de forma construtiva e que tenha sido útil essa apresentação. Tenha deixado as pessoas mais
mais seguras, tanto em relação a mandar seus filhos para a escola, quanto aqueles que têm alguma dúvida em relação à vacina, que isso aí tem ajudado na tomada de decisão.